Sim, John, não sei se estás a par, se estás a acompanhar esta história de corrupção na Ucrânia. Estavam a mencionar sobre Andriy Yermak estar no centro desta situação de corrupção e parece que o estabelecimento nos Estados Unidos não deseja deixá-lo cair com essa situação de corrupção e com essa acusação sobre ele. Como observa a situação com a administração de Zelensky? Porque isso poderia desempenhar um papel significativo ao colocá-los numa posição complicada, de certa forma pressionando-os a aceitar, entende, o acordo, os pontos do plano em termos de restrição militar, concessões territoriais e tudo isso. Bem, abordamos este tema na última vez e preciso reiterar a minha ressalva de que, para debater a corrupção de uma magnitude em comparação a outra em Kiev, é imprescindível possuir fontes mais robustas do que as que eu tenho em Kiev e estar presente por um período mais prolongado do que eu estou em Kiev para poder elucidar a extensão da corrupção em Kiev. Os volumes de dinheiro, bilhões de dólares, não simplesmente milhões de dólares, como Timo Mindich foi acusado de ter interrompido. Isto abrange todas as facções governamentais ucranianas que se separaram desde o ano de 2022, sem exceção. O que realizei entre 2014 e aproximadamente 2018 foi a documentação da corrupção envolvendo bilhões de dólares que ocorreu com os fundos do FMI, do Banco Mundial, fundos europeus, canadenses e americanos que entraram na Ucrânia através do Banco Nacional Ucraniano e, posteriormente, foram distribuídos entre os banqueiros ucranianos Kolomoisky e o Private Bank, Viktor Pinchuk, e, se não estou equivocado, o seu Credit Bank, entre outros, através deles e para todas as suas empresas localizadas fora da Ucrânia, enriquecendo assim os seus bolsos privados. Esses valores eram múltiplos de bilhões de dólares. E essa corrupção não está a ser revertida de forma alguma. Nessa corrupção, todos, incluindo o ex-presidente Petro Poroshenko, o atual presidente, o chamado presidente Zelensky, o seu principal assessor e o seu adjunto Andriy Yermak, bem como todos os outros, estão profundamente envolvidos e comprometidos. A operação liderada pelo EUA para suavizar Zelensky para um acordo para o suavizar, mas não o remover, envolveu milhões de dólares de corrupção no setor energético da Ucrânia, através do indivíduo cujo nome é Timur Mindich, e de quem já falamos antes. O que temos a declarar aqui é que existe uma intensa luta de sucessão política que surge das campanhas anticorrupção. Existe também uma questão de sucessão militar em disputa sobre se o general Syrskyi deve ser substituído como o derrotado da atual ronda de batalhas ao longo da linha de frente. E se ele for removido, o que o substituirá no Estado-Maior? Será um Estado-Maior concebido para sobreviver e lutar na nova guerra após a chamada pausa ou os termos de guerra curta serem adotados? Em outras palavras, será que os azovistas, os bandeiristas, os Beletsky e muitos outros nomes associados às formações neonazis na Ucrânia conseguirão assumir o controle do Estado-Maior? Esse é um problema de sucessão militar no qual Budanov, que é o chefe do GUR, a unidade de inteligência militar do Estado-Maior, pode exercer influência numa direção ou noutra. Portanto, há dois problemas de sucessão na Ucrânia. Um problema de sucessão militar, um problema de sucessão política. Ambos visam um método para manter o poder e conservar dinheiro após o armistício, chamemos-lhe após a capitulação, após o cessar-fogo, após o acordo, como quiser. Existem dois problemas de sucessão na Ucrânia. As campanhas anticorrupção, tanto a americana como a inglesa ou britânica, assim como a europeia, todas têm como objetivo encontrar e remover
um grupo da liderança política ou militar do país para prosseguir com a guerra indefinidamente contra a Rússia. Até que, na mentalidade do Azov, a mentalidade neonazi ou de extrema-direita, os russos deixem de existir. O objetivo deles é genocida e nunca desistirão. O que enfrentamos são diversos problemas de sucessão para a continuidade da prolongada guerra e uma disputa para estabelecer os termos do conflito mais breve, de maneira a beneficiar um lado ou outro. Do lado ucraniano, a política de facções é a política normal em todo lado. As campanhas de corrupção possuem um valor significativo e faccional na atual situação política e militar ucraniana, e é um nível de detalhe no qual não podemos aprofundar. Atualmente, não temos tempo suficiente à nossa disposição. O ponto principal é reafirmá-lo, que esta é uma batalha pelo poder para continuar com a prolongada guerra contra a Rússia. Sim, é. John, eu sei que, de alguma forma, somos pessimistas em relação ao que está a acontecer com o plano, mas se conseguirmos ultrapassar isso com um ponto de vista um pouco mais otimista sobre o que está a acontecer, vamos assumir que eles podem conseguir algo como um acordo. Na Ucrânia, tivemos, sabe, a China, Xi Jinping a ligar, Donald Trump ele apoiar, sabe, qualquer esforço que pudesse pôr fim ao conflito na Ucrânia. Considerando o que ocorreu durante o acordo de Minsk II, se algo acontecer que possa reunir todas as partes para alcançar um entendimento, acha que necessitam de algum garante adicional para os garantidores do acordo para o assentamento? O lado russo pretendia obter garantias adicionais em Istambul. Se não me engano, houve um argumento de que a China teria sido um dos garantes propostos pela Rússia, aceite pela outra parte. Creio que a França e o Reino Unido foram garantidores juntamente com os Essaouira, conforme proposto pelo lado ucraniano. Houve, então, um argumento, se não me engano, na minha recordação do projeto de tratado de abril de 2022, de que a Bielorrússia foi proposta como garantidora pelo lado russo, não aceite pelos lados ucraniano, americano e britânico. A Turquia foi proposta pelo lado da NATO, podemos afirmar que não foi aceite pelo lado russo. Estas são, digamos, nações garantidoras numa fórmula que, segundo me lembro, as encarregava de supervisionar a implementação de todas as disposições para o cessar-fogo, a disposição para a retirada de linhas fixas, a aplicação de linhas fixas, a aplicação de zonas desmilitarizadas, entre outros. Agora, pelo que entendo, tenho de consultar os meus documentos, mas isto é muito importante para o nosso público compreender. Deve olhar para os documentos, para as letras pequenas aqui, para entender a resposta à sua pergunta. Garantias de segurança. As garantias de segurança no plano de 28 pontos foram essencialmente uma operação dos IMEWA, para a qual os IEUA foram prometidos compensação financeira e uma fórmula que não era má, tecnicamente falando. Qualquer violação das disposições do acordo sob a garantia de segurança desencadearia duas coisas. Primeiro, a retomada, um restabelecimento das sanções contra a Rússia como punição. Além disso, eliminaria a estrutura do comitê para determinar se algo constituía ou não uma violação. Era uma fórmula mais simplificada, portanto, mais fácil de adotar e concordar. Os EUA desempenhariam esse papel e então haveria outras medidas que beneficiariam a vítima de qualquer violação. Se os ucranianos atacassem a Rússia ou o lado russo atacasse a Ucrânia, os EMEA, de certa forma, seriam um único árbitro, não um comitê de árbitros. Isto foi. Estas foram as fórmulas adotadas entre 2022 e a semana passada. Mas vamos lembrar, e é importante lembrar, as letras pequenas e grandes do acordo de 17 de dezembro de 2021, proposto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.
Não é possível adquirir nenhuma destas pequenas concessões sem um tratado abrangente de não agressão mútua, no qual a NATO retroceda, onde haja desarmamento verificável de ambas as partes e onde exista um compromisso genuíno por parte dos europeus e do lado russo para renunciarem a quaisquer ações que representem uma ameaça mútua. Agora, isso não significa um acordo do lado russo para que a Polônia se torne a nova base para forças aéreas com capacidade nuclear, o que está no plano de 28 pontos. Sim, é verdade. É completamente incoerente a nova disposição com esse contexto. Então, o que estou a tentar expressar? Reúna todos os minuciosos detalhes, examine todas as letras miúdas e obterá diversos esquemas para garantias de segurança. O que as garantias de segurança realmente significam é uma confiança mútua no término da ameaça na Europa, não é verdade? O lado russo ofereceu aos NEOA um tratado que foi sumariamente rejeitado pela administração Biden e estávamos no caminho inevitável para a guerra, que eclodiu em fevereiro de 2022 sem um acordo abrangente sobre garantias de segurança emitido de um lado para o outro do tipo de tratado de 2021, estes comitês de garantidores de segurança, ou uma fórmula para os Iowa como um garantidor com disposições de reversão, punições, disposições, violações, nada disso funciona para afetar a segurança abrangente. Na resposta à sua pergunta, as garantias de segurança devem ser abrangentes, devem ser recíprocas, devem ser mútuas, devem estender-se para além do campo de batalha, não substituir o campo de batalha ucraniano pela Polônia, não substituir a Polônia pela Finlândia ou pelos estados bálticos, não substituir todos esses estados a norte pela Groenlândia ou pelo corredor ártico, não mover a guerra em sequência, como já sugerimos antes, da Europa para a Ásia contra a China, não reconstruir a plataforma de combate ucraniana para os Estados Unidos contra a Rússia na plataforma de combate do Paquistão contra o Irão, contra o Afeganistão e a Rússia na frente sul contra o aliado russo-Índia. Não temos um compromisso verdadeiramente sério por parte dos Estados Unidos da América ao nível de segurança mútua e abrangente que a Rússia propôs no ano de 2021. Tudo isto, todos estes detalhes são apenas uma cortina de fumo e uma camuflagem. Por que razão? Porque o lado russo demonstrou que tem a capacidade de derrotar qualquer tipo de armamento, seja ele de natureza ofensiva ou defensiva. O general George, o general Donoghue, a Força Aérea do Zimel e os aliados da NATO foram destacados na Ucrânia. O lado russo derrotou-os, irá derrotá-los, pode continuar a derrotá-los e a destruir o outro lado, o lado adversário, o lado ocidental, no campo de batalha ucraniano. Todas estas ações tentam não fornecer garantias de segurança, mas criar a base para continuar a guerra. E, portanto, são garantias de segurança que são ilusórias. John, parece que na percepção dos oficiais russos, independentemente do que ocorra na Ucrânia, eles irão enfrentar de alguma maneira a ameaça da NATO por um período prolongado e eles não sei se tiveste a oportunidade de ver o embaixador iraniano na Rússia a discutir sobre isso. A Rússia sugeriu uma espécie de aliança de defesa entre nações com ideologias semelhantes, entende, para se unirem. Aqui está o mapa que está a circular na internet e é possível observar os membros, eles estão a discutir sobre os membros. A secção verde, a verde escura, representa os membros da nova aliança de defesa: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Armênia.
temos observadores como a Sérvia, cooperação com o Irão em azul e ex-membros a vermelho no Uzbequistão e Azerbaijão. E como é que vê a maneira como a Rússia poderá lidar com a situação da Ucrânia, a questão da NATO? Porque não parece que a NATO vá retirar-se, estão a aproximar-se cada vez mais da Rússia e a situação da Ucrânia está a tornar-se mais complicada sempre que discutimos sobre isso. Qual é a solução permanente por parte da Rússia e será que é um novo Pacto de Varsóvia que eles possam, de alguma forma, confrontar a NATO, né, de modo a não se envolverem numa guerra, mas criando algum tipo de força para dissuadir, sabe, a NATO? Utilizou a expressão correta, dissuadir a NATO. Os mapas estão mal pintados. A Armênia alterou a sua posição, enquanto o Azerbaijão distanciou-se da sua relação com a Rússia, movendo-se em direção a uma aliança com os Estados Unidos e a NATO. Isto é evidente. Já debatemos ambos os casos do Azerbaijão anteriormente em programas passados na Armênia. Não temos tempo para percorrer toda essa geografia. Este é um mapa de aspirações. Trata-se de um mapa de intenções. O mapa atual da Organização de Cooperação de Xangai, o mapa atual constituído pelos acordos de defesa estratégica que a Federação Russa mantém com o Irão, com a DPRK, a República Popular Democrática da Coreia, com a República Popular da China, com a Índia e com a República Bolivariana da Venezuela. Estas constituem uma geografia distinta, contudo, o ponto crucial que mencionou é o elemento valioso. Até que ponto estes acordos e a troca de inteligência militar, juntamente com a implementação de partilha de defesa, que segue a assinatura desses documentos, dissuadem um ataque dos Estados Unidos? Bem, creio que temos razões para acreditar e o seu diálogo proporciona às pessoas não apenas meras opiniões, pois opiniões de indivíduos como nós são bastante comuns. O que é verdadeiramente valioso é a interpretação das evidências. A interpretação das evidências é que a atividade de defesa russo-iraniana, muito mais do que está documentado, adiou e dissuadiu outro ataque israelo-americano. Dissuadidos. Por quê? Porque o nível de dano e derrota que pode ser infligido ao agressor, neste caso Israel e os EUA, caso tentem novamente, seria muito mais custoso do que o que já experienciaram antes. Portanto, eles não avançam. Isso não significa que parem a sua guerra. Significa que recorrem ao Paquistão para atacar o Irão a partir do leste na geografia iraniana e assim por diante. Acredito, e já mencionamos anteriormente, que a relação da Venezuela com a Federação Russa gerou um certo nível de dissuasão. Não apenas a assistência russa, que é confidencial, mas também o nível de mobilização do povo venezuelano. A combinação dissuade a frota dos EUMAU no Caribe, os Marines e outras forças de intervenção, não forçando um fim à guerra contra a Venezuela, mas obrigando Trump a abandonar a sua história de cobertura com o fentanil, forçando-o a usar métodos operacionais encobertos para a mudança de regime, etc. O nível de dissuasão por parte da aliança com a Rússia tem vindo a intensificar-se consideravelmente. O grau de retirada, de abandono da intervenção aberta no campo de batalha para o regime que foi efetivamente dissuadido. E o que estamos a enfrentar atualmente é uma experiência bastante significativa, um grande teste da resiliência do lado russo em continuar a exercer a dissuasão. Observamos uma divergência de opinião do lado russo acerca do que pode ser alcançado a curto prazo para vantagem econômica. Recordem-se, já mencionamos anteriormente, afirmamos no Dances with Bears, para que todos possam visualizar os números. A governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiona, que é protegida pelo próprio presidente, está a antecipar um crescimento nulo para este ano, crescimento nulo do PIB e 2 anos de recessão, 26 e 27.
2 anos de recessão para a Rússia, adentrar em um prolongado período de recessão e tentar enfrentar esta guerra. Essa combinação é desestabilizadora, profundamente desestabilizadora para a Rússia. Incentiva os inimigos da Rússia a continuar a guerra, porque acreditam que o presidente Putin, apesar da sua popularidade alta e estável, pode perder isso numa recessão de 2 anos. E então avançamos para a Rússia na eleição presidencial e corrida de sucessão, que deve ser concluída até 2030. Assim, 2 anos de recessão representam a oportunidade que a recessão programada pelo Banco Central oferece aos aliados, os aliados ocidentais, para novamente continuar a guerra pela demolição da Rússia. Este é um problema muito sério e a Rússia deve resolvê-lo internamente. Mas isto é uma prova, pessoal, e devem tê-la em conta, porque os europeus acreditam que isso lhes dá confiança. Este é o mapa interno da Rússia. E isso, combinado com as parcerias que acabou de mencionar, levanta uma questão importante. Está a Rússia preparada nessas circunstâncias incertas nos próximos 2 anos para ser um aliado verdadeiramente confiável para os seus parceiros estratégicos na dissuasão dos seus inimigos, todos liderados pelos Estados Unidos da América e pela NATO? Essa é uma questão bastante significativa e uma questão de grande importância que o diálogo contribui para responder gradualmente todas as semanas. Sim, John. A outra questão crucial são os ativos russos nas mãos dos europeus. Estão a discutir se, no caso da continuação do conflito na Ucrânia, querem usar esses ativos no caso de se chegar aqui a algum tipo de acordo. Estão a discutir sobre a reconstrução da Ucrânia através da utilização desses ativos. Sim, mas existe algum precedente histórico que tenha sido semelhante? Por que razão o Reino Unido contribuiu para a reconstrução da Alemanha? Será que Israel vai pagar a Palestina pela reconstrução de Gaza? Estão a trazer algo à tona, sabe? É uma guerra na Ucrânia, uma guerra por procuração na Ucrânia entre o Ocidente e a Rússia. Sim. De que forma é que a Rússia poderia financiar a reconstrução da Ucrânia? Bem, você está absolutamente correto, é verdade. É completamente irracional que o agressor, a Ucrânia, após ter sido derrotado pelo alvo do seu ataque, deva então ser reconstruído pelo próprio alvo do seu ataque. Quando o FDR, o presidente Roosevelt, se encontrou com o rei Abdulaziz da Arábia Saudita e sugeriu que a Arábia Saudita aceitasse os palestinianos para o esvaziamento da Palestina, para que pudesse ser totalmente povoada por judeus, deixando a Alemanha, expulsos da Alemanha, sobrevivendo ao Holocausto. Abdulaziz afirmou à FDR que isto é verdadeiramente singular na história. O senhor presidente está a propor que as vítimas do conflito alemão que conseguiram sobreviver devem arcar com os custos dos danos que a Alemanha provocou e ainda auxiliar a Alemanha a recuperar, sacrificando-se em detrimento das próprias vítimas. Abdulaziz, através dessa resposta, a resposta que acabou de dar na cara de FDR, quando a Arábia Saudita era muito mais fraca do que é hoje. Bem, sabemos qual foi a política do ZEWA que continuou, e, finalmente, a política de Trump é exatamente o que FDR propôs: o esvaziamento da Palestina de toda a sua população árabe e a reconstrução do Estado como um Estado inteiramente judaico, expandindo-se para a Síria, Líbano e assim por diante. Devem as vítimas suportar os custos associados à vitória? Deverá o vencedor arcar com os danos que se pretendia infligir-lhe? Estas são questões de natureza moral,
mas do ponto de vista estratégico, a Rússia já respondeu com os dois objetivos estratégicos: operação militar especial, a desmilitarização da Ucrânia. Isso não é usar recursos russos para reconstruir a Ucrânia como uma nova plataforma de combate. Isso contradiz e se opõe totalmente a isso. O requisito de desnazificação é, no mínimo, novas eleições, o fim da mobilização, o fim do regime de emergência por Zelensky, eleições dentro de 100 dias após a assinatura do pacto, é uma disposição do plano de 28 pontos. Isso está lá, é positivo. Aceitamos que é um ponto bom. A Rússia poderá aceitar isso. No entanto, sem a desnazificação, a disposição eleitoral mencionada aí representa o oposto do que a Rússia propôs. Sim, responde. Podíamos continuar indefinidamente. Podíamos passar por todos os 28 pontos, pelos 19 pontos ou pela versão resumida de Abu Dhabi desses pontos. Todos acabam por chegar à mesma conclusão essencial que tu próprio alcançaste, Neymar. Para que a Rússia aceite esta proposta, é uma contradição direta à autodefesa que se tornou necessária devido à expansão da NATO em direção ao leste. Isso é fundamental. Contudo, há uma necessidade imperiosa de alcançar a paz, de modo a evitar as mortes desnecessárias, o sacrifício fútil por parte dos europeus e americanos das vidas ucranianas e russas. Esse é também um princípio humano fundamental. A política da informação exigirá que a Rússia não seja vista como culpada pela absurdidade das alegações que mencionam a paz, mas que, na realidade, são uma cortina de fumo de guerra. Portanto, temos uma dimensão de guerra de propaganda nisto, e estamos a tentar rejeitar a guerra de propaganda ao dar ao nosso público factos suficientes, detalhes suficientes, para que você em casa possa interpretar por si mesmo se concorda comigo, com o Nima ou com os nossos outros colegas, que o que está a ser oferecido é uma cortina de fumo para cobrir a retirada e derrota dos Steaua e aliados e para lhes permitir continuar esta guerra, sequenciá-la para a guerra contra a China, encontrar novas formas de atacar o Irão a partir do leste do Paquistão, novas formas de atacar e enfraquecer a Índia e assim por diante até as costas da Venezuela. Esperamos que, ao analisar os detalhes e ouvir a nossa versão das provas e depois consultar as versões escritas, a documentação Dances with Bears e outros dos nossos colegas que produzem as provas, possam decidir por si mesmos se estamos a exagerar ou se estamos a refletir num padrão de tribunal, quem é culpado do assassinato aqui, quem é culpado do crime, quem planeou o crime, quem usou a arma, quem disparou os tiros, quem produziu as mortes que são criminosas neste caso. Espero que tenhamos conseguido tornar isso bastante claro. Que as reuniões em Abu Dhabi e Genebra serviram como álibis, estavam a criar álibis falsos para encobrir os crimes que o exército russo derrotou e continuará a derrotar até que esteja concluído. Até o final necessário. Sim. Muito obrigado, John. Grande prazer, como sempre, falar consigo. Obrigado por me receber, Nima. Vejo-te na próxima semana, quando acho que poderei olhar mais para a câmara e encontrar os documentos mais facilmente do que hoje enquanto estou a viajar. Muito obrigado, Nima. Obrigado, John. Até a próxima. Adeus.